Tem uma despensa pequena. Não sabe como aproveitar ao máximo o espaço que tem destinado à despensa? Será que tem apenas um pequeno armário destinado a armazenar alimentos e itens necessários à preparação das refeições? Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal ESC Organizer. Eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. No vídeo de hoje vou mostrar vários exemplos de despensas pequenas e organizadas. Mais à frente no vídeo vou deixar-vos as estratégias infalíveis que eu uso para organizar despensas, desde as mais pequenas às maiores. E claro, também vou sugerir vários organizadores que podem ser muito úteis para otimizar o espaço na despensa. Venha comigo! Como sempre, gosto de parar para pensar primeiro e planear. Antes de organizar um espaço de despensa, eu tenho que olhá-lo, estudá-lo, medi-lo e fazer um plano daquilo que vou lá colocar. E se está em casa e quer transformar ou adaptar um espaço de despensa, pense comigo, que espaço é que tem disponível? Quanto espaço é que está disponível? Esse espaço é fundo, é estreito, é baixo ou é o contrário? Tem iluminação suficiente? É um local escuro ou será que podemos colocar alguma iluminação extra? É adequado às necessidades da família ou vai ter que ser adaptado ou modificado de alguma forma? E ainda, será que quer ou precisa de investir em produtos organizadores? Estas imagens que eu passo nos meus vídeos servem sempre de inspiração. Podem ir ao encontro do seu caso ou então dar-lhe ideias para realmente melhorar os seus espaços. E nesta imagem nós vemos um espaço de despensa que é bastante bom e que pode sempre ser melhorado. A ideia da organização é ser um processo de melhoria contínua, mas conhecer os princípios básicos e as estratégias infalíveis que nos permitem organizar com método qualquer espaço da casa. Neste primeiro exemplo que eu vos digo para copiarem, é uma inspiração de despensa mais tradicional, pensando nas nossas despensas portuguesas de alimentação mediterrânica variada, mas também, por que não, de outros países lusófonos em que nós gostamos de cozinhar, de variar, aproveitar os produtos da época e também experimentar outros produtos que não só os que sejam locais e da época. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que temos despensas com variados itens e temos que pensar no seguinte, que normalmente aquilo que devemos fazer em termos de organização é colocar nos locais de mais difícil acesso aquilo que nós usamos menos vezes, por mais pequena que seja a despensa. Então, se nós temos produtos em stock, nós devemos colocá-los nos locais mais altos, como vemos aqui indicado pelo número 1. Naquela prateleira mais alta, que tem mais difícil acesso, nós devemos colocar aquilo que está em stock. Depois, aqui na segunda prateleira, nós vemos cestos gaveta que nos permitem conter os objetos e categorizá-los. Os cestos permitem aceder com mais facilidade, sem termos que nos esticar até ao fundo da prateleira para ver o que lá está e retirar os objetos. É essencial esta praticidade e funcionalidade numa despensa. Por isso, é muito normal vermos tantos cestos organizadores com pega ou sem pega nas prateleiras da despensa. Para ver e conservar vários tipos de ingredientes, nós utilizamos frascos herméticos, normalmente quadrados e de plástico, porque são duráveis e resistentes. Mas há quem prefira o vidro, não só pela questão da sustentabilidade, utilizar frascos em vidro, que também podem ser redondos, mas os quadrados permitem otimizar o espaço, os redondos acomodam menos quantidade, mas é tudo uma questão de gosto pessoal e depois também, no final, vem a componente estética. Acima de tudo, nós queremos muita praticidade, muita funcionalidade. Vemos também, numa prateleira mais intermédia, aquilo que eu chamo subprateleiras ou alturas em arame para realmente aproveitar o espaço vertical. Ali o número 4 mostra duas subprateleiras em arame que, aproveitando a altura, permitem colocar os frascos em dois níveis. Isto é ótimo porque, em vez de eles estarem uns atrás dos outros, estão uns por cima dos outros e nós conseguimos ver e aceder a tudo, que é exatamente isto que nós pretendemos na organização profissional.
Os frascos devem ter as etiquetas bem legíveis, sejam etiquetas feitas por nós, manuais, ou sejam etiquetas impressas em rotuladoras, enfim, é tudo uma questão de gosto pessoal. Nós vamos começando pelo que é mais simples e acessível para nós e depois vamos evoluindo e melhorando ao longo do tempo. Os cestos perfurados são muito importantes para acomodar estes produtos alimentares que necessitam de estar arejados e que vêm da terra, e por isso mesmo, se não forem lavados ou limpos, eles facilmente ganham mofo, maus odores e contaminam outros alimentos. E não é isso que nós queremos. No caso dos tubérculos, como as batatas, elas devem ser armazenadas desta forma, não em gaveta, mas em cestos com arejamento. E no fundo da despensa, nas prateleiras mais inferiores, que também muitas vezes não são ergonómicas e não nos dão jeito para aceder principalmente a objetos pesados, nós colocamos-los nessas prateleiras inferiores, porque vamos lá apenas recolhê-los de vez em quando. E também não queremos sobrecarregar as prateleiras superiores com esses pesos. Por isso é que ficam os itens mais pesados, normalmente as bebidas, na prateleira inferior. E aqui temos uma despensa relativamente pequena, mas muito bem aproveitada. Ela está praticamente cheia, mas tem os itens distribuídos de forma correta e o objetivo é que seja prática, funcional e fácil de manter por qualquer pessoa que utilize este espaço. Aqui mostro-vos um exemplo de uma estante que foi adaptada. Nesta cozinha não havia espaço para despensa, mas havia um espaço, um canto, onde se pôde colocar então estas duas estantes que se adaptaram à despensa. E claro, quando o espaço é novo e vai ser estreado, tudo está em ordem, tudo é pensado e realmente fica com muito bom aspecto. O objetivo é que seja fácil de manter. Claro que as coisas podem trocar de lugar às vezes, à medida que vamos querendo fazer melhorias na funcionalidade do espaço, mas atentem aqui aos detalhes. Na prateleira superior colocaram frascos herméticos identificados para guardar bolachas, snacks, aperitivos, coisas que percam a crocância com o tempo. Aqui eu reparei que, ao colocarem os frascos herméticos no topo da estante, eles estão de difícil acesso, mas terá sido por algum motivo, porque existem frascos herméticos mais abaixo. Se for algo que não querem ter fácil acesso, colocam em cima. Por exemplo, se quiserem dificultar o acesso a crianças, então coloquem os produtos mais acima. Talvez tenha sido aqui o caso. Depois, no número 2, nós vemos prateleiras para especiarias. Gostamos imenso de variar nos cozinhados e por isso normalmente temos muitas saquetas ou frasquinhos com especiarias. Então há que organizá-los de alguma maneira. Neste caso, os frascos foram colocados em prateleiras específicas para organizá-los e, aproveitando a altura da prateleira, eles ficaram visíveis e acessíveis com este organizador. Depois vemos no número 3 um suporte para a prateleira, indicando também que podemos aproveitar a altura livre, o espaço livre em altura, com estes suportes ou cestos suspensos, para colocar lá itens mais estreitos. Neste caso, colocaram lá as películas, os descartáveis, película aderente, papel de alumínio ou folha de papel vegetal, enfim, aquilo que for utilizado em casa e que caiba e faça sentido ali, acima de tudo. Aquele organizador tem que fazer sentido e tem que realmente tornar o espaço mais prático e funcional. A questão da proximidade é muito importante. Aqui deve estar próximo de nós, da nossa vista, das nossas mãos, aquilo que nós usamos com mais frequência. E, portanto, além da visibilidade, da acessibilidade, da praticidade e da funcionalidade, nós temos que colocar cada objeto no seu lugar e manter essa ordem para fazer sentido para nós e também com quem partilha este espaço. Os cestos organizadores, mais uma vez, como vemos aqui no exemplo número 4, neste caso é um cesto que não contém itens assim tão pequenos, tão miúdos, tem saquetas, também tem bolsas de aperitivos e snacks e, portanto, o cesto ali serve apenas de contentor para eles não ficarem espalhados nem empilhados e dar a sensação de ordem, ou seja, nós gostamos sempre de cestos para a arrumação por isso mesmo, mas desde que as coisas lá dentro estejam visíveis e acessíveis. Isso é de extrema importância. Para quem é fã de bebidas em lata ou também use muitos enlatados, pode optar por este organizador de latas em prateleiras, representado pelo número 5, que é bastante interessante, uma opção interessante para quem vê utilidade nele.
Hoje em dia existe todo tipo de organizadores e este aqui mostra que o espaço, apesar de não estar 100% aproveitado, acaba por estar aproveitado aqui no sentido em que as latas, em vez de estarem colocadas simplesmente pousadas na prateleira e correndo o risco de caírem e desordenarem, estão colocadas num organizador próprio. Depois vemos aqui outro tipo de organizador que também é muito comum nas despensas, a base giratória ou a Lazy Susan, que é um organizador rotativo, ele roda 360 graus e, tal como os cestos gaveta, tem esta função de permitir o melhor acesso, o mais fácil acesso aos itens relativamente à profundidade da prateleira. Ao conseguirmos rodar esta bandeja, esta base giratória, nós conseguimos facilmente aceder a tudo sem ter que andar à procura. Muito utilizada para molhos, condimentos e especiarias, coisas que tenham que estar à mão e muitas vezes têm diferentes tamanhos e alturas e acabam por criar algum ruído visual. Estando aqui todas contidas neste tipo de organizador, é muito mais fácil depois encontrar aquilo que nós necessitamos. Já sabemos que vai estar ali, naquele local, é só chegar lá, girar a base e ver aquilo que nos interessa para retirar. Também é muito comum ver neste tipo de despensas organizadas por profissionais os cestos em material natural. Pode ser cestos em ratã, cestos em verga, cestos em jacinto de água, erva marinha, enfim, fibras naturais para dar também uma sensação de conforto. Estes cestos altos foram colocados aqui, também cumprindo um dos princípios básicos da organização dos espaços, que é a simetria, ou seja, foi colocado um cesto em cada estante. Lado a lado, eles dão-nos esta sensação de ordem visual e não de ruído visual e acabam por esconder também um pouco o que está lá dentro para dar este aspecto mais limpo, mais clean. Neste caso, tal como referi anteriormente, ficaram as bebidas ou os estoques, aquilo que é mais pesado, ficou no fundo da despensa. Neste exemplo de despensa, nós vemos também o uso de cestos de jacinto de água, ou seja, aqui quis realçar o uso da madeira, que é o material de que é feita a despensa, e depois também, para ir ao encontro desta estética, desta linha visual, utilizou-se muito os cestos de fibra natural para manter a mesma paleta de cores. Isso acaba por ser muito importante, porque uma vez que nós na despensa temos muitos itens, com tamanhos, formas, rótulos, cores diferentes, nós queremos tentar eliminar o ruído visual quando estamos a construir a organização da despensa de raiz e isso acaba por ser também um elemento importante que muitas vezes nos passa ao lado e quando vemos estas imagens nós achamos bonitas e queremos ter espaços iguais ou muito semelhantes e não entendemos muito bem como é que podemos consegui-los e isso também interfere, isso também é pensado. Então aqui vejamos. E aqui vamos começar por baixo. As duas prateleiras inferiores, cada uma delas tem 2 cestos iguais e esses cestos estão devidamente identificados para sabermos exatamente o que lá está. E isso é muito importante, é um dos princípios básicos da organização, é a identificação. A etiqueta pode ser à vossa escolha. Eu recomendo sempre, principalmente aqui na despensa, que sejam à prova d'água, porque a sujidade, a gordura, a umidade vai deteriorando as etiquetas que não forem resistentes à água e à gordura. Portanto, nada de etiquetas de papel para colocarem na despensa e na cozinha. Depois, a meio da despensa, nós temos os itens mais frequentemente usados e eles estão tanto em cestos transparentes como em organizadores em escada, subprateleiras, frascos herméticos. Foi tudo pensado. No caso, os cestos organizadores, como já referi, permitem conter os objetos, muitas vezes até são iguais, são vários do mesmo, então nós já sabemos o que é que está ali. Os organizadores em escada são ideais para enlatados e especiarias, porque permitem também aproveitar a altura e ao criar essas alturas, essas prateleiras, como se fosse uma escada, nós conseguimos ver tudo o que está atrás, que é uma grande dificuldade nas despensas e um erro nosso, que é colocar as coisas todas umas atrás das outras e depois esquecemos do que está ao fundo. Longe da vista, longe da utilização. Costumo referir muito nos meus conteúdos. Lembrem-se sempre disso quando vão organizar, seja que espaço for da casa. Os frascos herméticos, todos da mesma linha, todos da mesma coleção, uns mais altos, outros mais baixos, mais largos, mais estreitos, também pensados para aquilo que vão conter. Não é aleatório, é tudo pensado pela organizadora profissional, por nós, para que corresponda às necessidades da família, da casa e que faça sentido e, claro, que
que fique prático, funcional e bonito também. Os frascos herméticos, todos da mesma linha, uns mais altos, outros mais baixos, mais largos, mais estreitos, as capacidades dos frascos têm também que ser pensadas e adequadas àquilo que vão conter, e a organizadora profissional, nós fazemos sempre esse plano para ir ao encontro daquilo que é a rotina da família e sabendo também aquilo que normalmente mais consomem. É isso que irá estar dentro dos frascos organizadores, que tem aquilo que é consumido com mais frequência. As subprateleiras, como já referi, são de grande utilidade para criar altura. Neste caso, temos ali duas subprateleiras que permitem colocar as bases giratórias por cima e por baixo. Foi uma estratégia inteligente, tem que resultar na prática. E, finalmente, ali no número 1, as bases giratórias, neste caso em madeira, facilitam a visualização e o acesso. Claro que tudo que é redondo não permite aproveitar ao máximo o espaço em largura, mas se foi escolhido para ali é porque fazia sentido para aquele momento e para aquilo que é utilizado naquela despensa. Então, façamos esse exercício de pensar realmente o que é que faz sentido para nós e não pelo organizador em si. É muito importante este exercício. Uma prateleira mais moderna, mais ao encontro daquilo que se vê hoje em dia nas casas novas, uma prateleira branca e clean ao estilo escandinavo, aquilo que nós muitas vezes procuramos, porque mais uma vez nos transmite calma, paz mental, ausência de ruído visual, porque o armário é branco, os cestos são brancos, os frascos herméticos são transparentes com tampa branca e as bases giratórias também são transparentes, são de plástico e no fundo colocaram uns cestos, também podiam ser brancos, mas neste caso são de fibras naturais. Esta despensa é mais pequena e quanto mais pequena for, mais difícil é encontrar soluções ideais, porque realmente às vezes não há profundidade suficiente, nem largura, nem altura. Então nós queremos tornar o espaço prático e funcional, mas há que encontrar estratégias e conhecer os organizadores. Neste caso, o que é que colocaram em cima? Como já referi, cestos, neste caso com arejamento para os stocks. Na segunda prateleira, mais estreitinha, colocaram utensílios e caixas com objetos pequenos. Portanto, vejam que aqui se ajustou a altura da prateleira aos objetos que lá estão. A terceira prateleira é bem mais alta porque colocaram lá frascos herméticos de diferentes alturas, mas aqueles com maior capacidade necessitaram de altura suficiente para ficarem devidamente acomodados. E aqui atenção também ao facto de que, apesar de haver vários frascos, eles têm que ser fáceis de retirar, não podem estar demasiadamente juntos para que depois nós não tenhamos dificuldade em pegar. O importante é conseguir ver e aceder a tudo. Depois, na quarta prateleira, além de alguns frascos que ainda estão ali, frascos herméticos, temos os condimentos e os molhos, como eu referi anteriormente, numa base giratória que acaba por ser muito útil para colocar este tipo de itens, quando há espaço para tal. Na prateleira seguinte, nós vemos cestos com diferentes categorias de itens. Aqui, quando temos saquetas variadas e que não dá para agrupar de outra maneira, colocamos num cesto, sem problema, desde que saibamos o que lá está. Por isso é que a identificação com etiquetas é tão importante. A mesma coisa aconteceu na prateleira de baixo e na última prateleira, como eu refiro, os itens pesados e os estoques, eventualmente. Leites, bebidas, enlatados, garrafões, azeite, enfim, tudo isso que realmente é mais pesado, fica no fundo. As minhas estratégias infalíveis para organizar a despensa, porque são os princípios básicos da organização dos espaços. Esta imagem serve de inspiração para vos mostrar as minhas estratégias infalíveis de organização de qualquer espaço. Neste caso, vamos aplicar à despensa, mas são os princípios básicos da organização que eu falo em todos os meus conteúdos, em todos os meus vídeos e nos meus cursos também. Tudo tem que estar visível e acessível. Tem que existir uma ordem que se mantenha, não só para nos orientarmos quando usamos o espaço, mas para qualquer pessoa que venha de fora facilmente se consiga orientar. A identificação é fundamental, principalmente num espaço de despensa. Setorização igual, é como um pequeno supermercado que está identificado por secções e corredores. Padronização, quando utilizamos organizadores iguais, caixas iguais, cestos iguais, frascos iguais e por aí adiante. Dá-nos uma sensação de tranquilidade. Categorização também. Separar os itens por categorias, por famílias e tudo no devido lugar, no devido setor.
Verticalidade é aproveitar o espaço em altura, com as estratégias que já fui falando. Com organizadores próprios, nós conseguimos aproveitar esse espaço em altura. Primordial que haja um lugar para cada coisa e depois que cada coisa volte para o seu lugar. Algum espaço livre é muito importante. Quase nunca se fala nisto e quase nunca se pensa nisto. Será que quando organizamos um espaço deixamos alguma margem de manobra para aquilo que vem de novo, para aquilo que é imprevisto? Será que deixamos sair algumas coisas de vez em quando? Lembrem-se sempre, reservar espaço é algo extremamente importante na organização de qualquer área da casa. No final, pergunte-se se o espaço ficou prático, funcional e fácil de manter. Se sim, então o espaço ficou organizado. Se não, ele ficou apenas arrumado. Então vão ter que ser feitas melhorias até conseguirmos responder positivamente a estas 3 questões. Lembre-se sempre que os estoques podem ficar nas prateleiras superiores ou nas prateleiras inferiores, dependendo do peso que têm. Os itens de uso frequente devem estar ao nível dos olhos e das mãos e os itens mais pesados sempre nas prateleiras inferiores. Claro que eu tinha que falar de alguns dos organizadores que fui mencionando ao longo do vídeo e, como sempre, eu deixo os links para estes mesmos produtos na descrição do vídeo. Deixo a ligação para a minha loja Amazon, onde eu tenho todos estes produtos divididos por listas de ideias. Se tiver interesse em ver todos os produtos da mesma categoria, então vá às listas de ideias e consegue ver várias opções. Aqui vemos um cesto gaveta que não só tem asa, mas também tem tampa. Existem aqueles que não são fechados, mas este tem essa opção. Os frascos herméticos de vidro com tampa de bambu e um conjunto de etiquetas são sempre muito úteis. É necessário ver quantos vamos precisar e vamos adaptar àquilo que nós queremos colocar lá dentro. Normalmente é aquilo que nós consumimos com mais frequência e acabam por estar sempre a voltar a encher, a esvaziar e a voltar a encher. Mas devemos ter frascos para realmente aquela meia dúzia de ingredientes que nós usamos com muita frequência. Depois, as subprateleiras são ótimas para aproveitar o espaço em altura, normalmente são em metal, podem ser ajustáveis ou fixas, neste caso é uma prateleira simples em metal. Atenção às medidas, gosto sempre de lembrar, tirar medidas antes de escolher e comprar qualquer organizador. As caixas perfuradas existem milhares de opções, aqui eu deixo esta, é uma caixa com pega, é uma caixa com tampa e é uma caixa arejada. As estantes para especiarias também existem inúmeras opções, eu coloquei aqui esta, não só porque permite colocar num armário, mas também porque permite colocar numa bancada e, portanto, acaba por ser bastante versátil. Os cestos suspensos são ótimos para colocar em prateleiras e aproveitar algum espaço em altura que exista por debaixo dessa prateleira. Os cestos em metal também são uma opção esteticamente agradável. Atenção que aquilo que eles vão conter não deve fugir pelo cesto, ou seja, não devem ser itens demasiado pequenos ou finos que o cesto não consiga acomodar, mas sim pensar o que é que vamos colocar lá dentro. Neste caso, estes cestos são empilháveis e, portanto, podem ser úteis em determinados casos. O organizador de latas, como referi, pode ser para enlatados ou bebidas. Também existem várias opções deste género, com vários níveis, que permitem colocar não só em prateleiras, como em bancadas ou servir de pequenos móveis. Estejam atentas sempre às medidas do organizador. Isso é extremamente importante antes de colocar num espaço, ver se cabem no espaço. As bases giratórias, ou Lazy Susan, neste caso, ela tem uma base alta para conter produtos ou frascos mais altos. Existem inúmeras opções, eu tenho aqui na minha loja Amazon várias opções deste tipo de organizadores e aqui refiro esta de plástico com a margem alta e também refiro esta em bambu, que é simplesmente uma base giratória. Atenção que elas são muito úteis, mas ver se realmente a dimensão se adequa ao espaço. Claro que elas são versáteis, não servem só para a despensa, servem para várias outras funções, mas na despensa resultam muito bem. Os cestos em Vime também existem milhares de opções, mas são muito agradáveis à vista porque é feito de um material natural. Se escolher esta opção, pense bem antes, porque o espaço de despensa não deve acumular umidade e tudo o que é material natural vai ter tendência a absorver água e a ganhar mofo e nós não queremos isso. Portanto, eu gosto muito deste tipo de cestos, mas penso sempre 2 vezes antes de colocá-lo numa despensa por isso mesmo. O organizador em escada, muito útil para as especiarias e enlatados, como referi.
Estes cestos brancos com asa de madeira já são conhecidos, já são vistos e acabam também por ser uma opção útil e agradável para tubérculos, para frutas, para aquilo que vem da terra, lá está, mas tem que ser de um material que não oxide e que seja fácil de limpar também. O cesto em jacinto de água, a mesma coisa, é um produto natural, hoje em dia já é um material que se começa a ver e é um dos favoritos das donas de casa, mas lembrar sempre dessa questão dos mofos. Caixas com arejamento e tampa em bambu, mais uma vez, também são esteticamente agradáveis, mas lembrar sempre, tudo que é material natural vai ser mais difícil de higienizar e vai ser mais propenso a ganhar mofo e odores. Tudo o que é plástico, pelo contrário, vai ser mais fácil de limpar, pode ser mais duradouro e é mais indicado para conter alimentos. No final, lembre-se sempre de reutilizar e reciclar aquilo que já tem. Eu sou a favor da sustentabilidade e sou contra o consumismo excessivo, e aqui nesta imagem quis deixar esta inspiração de uma prateleira que foi utilizada para aproveitar este espaço na parede e criar ali um nicho de micro despensa com os ingredientes mais utilizados no dia a dia, com frascos reutilizados de vidro. Não têm etiquetas porque são poucos e vê-se o que está lá dentro. Desde que se veja e que seja fácil de aceder, está tudo bem. Portanto, se pode utilizar esta opção e aproveitar, ótimo. Mas lembre-se também que esta prateleira é estreita e, portanto, nós conseguimos ver e aceder a tudo. Se fosse numa prateleira de despensa, eu repensaria esta estratégia. Longe da vista, longe da utilização. Aquilo que está fora da nossa vista vai ser esquecido e, portanto, se nós não cumprirmos os critérios de visibilidade e acessibilidade, adeus funcionalidade e desperdício também. Irá haver desperdício porque nós não vemos aquilo que está ao nível dos nossos olhos, à nossa frente, nem queremos procurar. Então, quero que se lembrem sempre destes princípios, principalmente quando organizamos a despensa, porque nós queremos economizar e queremos realmente que haja eficiência económica. Lembre-se de aproveitar o espaço em altura e neste vídeo eu falei de várias estratégias para isso. Lembre-se também que tem que ser fácil de manter e tem que resultar para si. Por mais pequeno que seja o espaço, inspire-se nestes meus vídeos de organização de despensa porque há sempre solução e haverá sempre uma solução certa para si. Espero que tenha gostado deste vídeo de ideias de organização de despensas pequenas. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.